nova de mensagem, Descobrindo o Cristo das Escrituras. O papel dessa série é nos unificar em um só Cristo, o Cristo a qual é revelado apenas pela palavra de Deus. E para isso eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias comigo em Marcos, no capítulo 4, no versículo 35 ao 41. Nós faremos essa breve leitura. Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41. O tema da série é Descobrindo o Cristo das Escrituras. O subtema de hoje é Quem é este? Vamos à leitura da palavra santa de Deus. E naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pedi aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa do barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos os despertaram e suplicaram: Mestre, não te importa que perecemos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-se, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. Versículo 40, e indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Versículo 41, os discípulos, contudo, estavam tomados de temível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque a tua palavra ela é viva, eficaz, penetrante em nossa alma. Senhor, venha nos usar, venha nos capacitar para entender e ensinar a tua palavra. Venha, Senhor, aplicá-la em nosso coração, em nossa mente, em nossas ações. Assim nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a pergunta é essa: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Esta é a pergunta que atravessa mais de 2000 anos. Quem é este? Nós temos essa indagação, esse questionamento sobre a pessoa de Jesus, sobre a divindade de Jesus. Quem é este que há 2000 anos atrás se entregou por mim e se entregou por você? Nós muitas vezes fazemos essa reflexão voluntariamente e involuntariamente a respeito da identidade de Jesus. Quem de nós nunca indagamos: quem é este que morreu por mim, que morreu por você, que morreu por nós? Quem é este que veio à Terra há 2000 anos atrás e até hoje gera grande impacto na sociedade e até hoje gera grande rejeição na sociedade? Quem é este? Nós vamos ver que nós indagamos algumas perguntas acerca da identidade de Jesus, sendo elas: como um Deus se tornou carne, como um ser celestial, divino, que estava separado da sua criação, se verbalizou na pessoa de Jesus Cristo. Como alguém pode ser, ao mesmo tempo, 100% homem em sua natureza e 100% Deus? Como pode existir essa combinação em plena harmonia? Como Jesus, ele era humano conosco e como ele era da mesma essência que o Pai. Como pode existir um Salvador, um remidor, um purificador, ao invés de nada, ao invés do acaso, ao invés de um caos que gerou vida? Como podemos acreditar que de uma virgem nasceu um menino? Como uma virgem pode dar luz sem um ato sexual? Como uma virgem deu à luz a um menino e esse menino era o próprio Deus que estava sendo gerado no seu ventre pelo Espírito Santo? Essas são as perguntas que nós fazemos, porém, todavia, entretanto, muito maior é o Redentor a qual nós servimos.
em meio a todas essas perguntas, em meio a todas essas indagações, maior é o Cristo ressurreto, a qual nós servimos, a qual está presente no meio do seu povo, através do Espírito Santo, através da palavra de Deus, que foi morto, que ressuscitou há 2000 anos atrás. Meus irmãos, essa série tem como objetivo nos levar a uma compreensão mais clara, uma compreensão maior e verdadeira a respeito de Jesus. Como nós podemos achar normal, na nossa fé protestante, diversas vertentes sobre a pessoa de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo, ele é uma verdade absoluta, como cada um pode ter um Cristo, cada um pode ter uma verdade sobre ele. Cristo veio com uma única identidade, como Filho de Deus e remidor dos nossos pecados. Então, como nós vemos dentro da nossa própria fé protestante, há várias ideologias, há vários aspectos sobre o mesmo Cristo, sobre as diversas formas de manifestação dele, criada por cada um de nós. Então, qual é o papel desta série? É se manter fiel à palavra de Deus e revelar unicamente e exclusivamente aquilo que ela nos fala a respeito de Cristo. Nós só podemos tirar Cristo em seus aspectos, em sua natureza, daquilo que a palavra de Deus nos revela. Nós não podemos criar um Cristo através da nossa convicção, através da nossa forma subjetiva de ver as coisas. Porque Cristo foi uma pessoa objetiva e foi um Deus real e encarnado na humanidade que hoje reina e governa todas as coisas. Irmãos, e ao longo da história do povo de Deus, melhor assim dizendo, houve diversas discussões acerca da identidade de Cristo. Grandes homens de Deus já discutiam acerca da identidade de Cristo. Os evangelhos, o Novo Testamento, até mesmo no Antigo Testamento, mostrando a característica daquele que era o Messias, que estava por vir, aquele que era anunciado por Isaías, anunciava o Cristo que era o servo sofredor. Então, Cristo já tinha uma identidade formada. Ele era o próprio Deus, que sendo rico, se fez pobre, veio em forma humana, sem pecado, foi imputado o pecado sobre ele, para que nos trouxesse salvação. Essa é a identidade de Cristo. Agora, o que ele realizou, as suas maravilhas, os seus feitos, isso faz parte da sua natureza divina, porque ao mesmo tempo que ele foi homem conosco, ao mesmo tempo ele era Senhor, como sempre foi, desde a eternidade. Para acreditar nisso é somente pela fé. Por isso que ele chamou aqui, e a gente vai ver mais à frente, Jesus questionando a fé dos seus discípulos. Porque ao mesmo tempo que ele explicava, era necessário ter fé para acreditar que aquele homem era o próprio Deus encarnado. E é isso que nós vamos ver. Então, essas discussões acerca da identidade de Jesus tiveram várias assembleias, vários concílios querendo saber qual é a verdadeira identidade de Jesus, reafirmar a identidade de Jesus, combater as outras seitas que estavam surgindo, divergindo da Bíblia e da verdadeira identidade que Jesus tinha passado para os seus discípulos e os seus discípulos ao longo da história da igreja. Nós temos um primeiro concílio, o concílio de Nicéia. Foi um concílio que logo rebateu uma doutrina chamada arianismo, que ela fazia o quê? Ela não acreditava na divindade de Cristo. Ário, ele negava a divindade de Cristo. E tem religiões no nosso meio, se vocês pararem para pensar, que negam a divindade de Cristo, que negam que ele, além de ser filho de Deus, ele é o próprio Deus em pessoa. Teve também um segundo concílio,
que é o concílio de Constantinopla. Realmente, eles voltaram de novo, começaram a reafirmar e combater novamente essa doutrina. E também teve um terceiro concílio, entre os outros, mas fico com esses três, que é o concílio de Calcedônia, a qual eles bateram numa seita chamada monofisismo. O que seria isso? Essa seita dizia que a parte divina de Jesus não permitia que ele tivesse a parte humana. Mas como assim, se ele estava em carne e osso perante a sociedade daquela época? Então isso também passa no tempo de hoje. Se nós pararmos para pensar, a história enriquece a nossa identidade. Um povo sem história é um povo sem identidade. Se nós não conhecemos a história da igreja, se nós não conhecemos a história do nosso Cristo, nós não conheceremos a sua plena e verdadeira identidade. E agora nós vamos entrar no texto a qual nós começamos a ler. Esse texto, ele é enriquecedor, porque ele trabalha a natureza humana de Cristo e ele trabalha a natureza divina de Cristo. Ele vai trazer esses eventos que estão acontecendo e de maneira categórica vai mostrar o quão ele é importante para o discipulado da igreja. Vamos voltar em 2 versículos, versículos 33, vamos ler atentamente. Versículo 33, Marcos, capítulo 4, versículo 33, e vamos até o 34. Vai falar sobre a parte da natureza humana de Cristo. Vai mostrar a sua exaustão ao fazer o papel como pregador fiel e filho de Deus. Versículo 33 diz assim, ó: assim, por meio de muitas parábolas semelhantes, Jesus lhe comunicava a palavra, conforme a medida das possibilidades de compreensão de seus ouvintes. Jesus usava de contos, de história, que ilustrava a realidade para passar uma verdade absoluta. Então, parábola é um conto, é uma história que traz a verdade a respeito do reino de Deus. Versículo 34, e nada lhes transmitia sem usar alguma parábola, sem usar algo que conseguiria levar ao entendimento do povo. Jesus trazia histórias ilustrativas do tempo presente para que o povo entendesse aquilo que ele estava comunicando. E mesmo assim o povo tinha muita dificuldade em entender acerca do reino de Deus. Entretanto, quando estava em particular com os seus discípulos, explicava-lhes tudo claramente. Então, no versículo 33 e 34, ficou claro que Jesus, ele estava numa jornada de quê? Jesus estava numa jornada de discipulado. Jesus estava numa jornada de explicação e pregação da tua palavra. E na sua parte humana, ele cansou, ele sentiu-se exausto. Passou um dia inteiro pregando a palavra de Deus. É como se ele tivesse hoje numa conferência, começou 8 horas da manhã, terminou 8 horas da noite. O corpo já não aguenta mais. Temos que atravessar o lago da Galileia. Enquanto atravessa, deixa aqui que eu vou me descansar um pouco, que eu estou realmente exausto. Então, esses versículos anteriores vão nos fortalecer nos 4 pontos que nós vamos tocar, que é um bloco de 4, são 4 blocos que nós vamos ver. Versículo 35 a 37, 38, 39, 40 e 41. Então, esses 4 blocos vão nos mostrar a respeito da divindade e humanidade de Cristo. Versículo 35 a 37 diz assim: naquele mesmo dia, ao cair da tarde, ou seja, ao anoitecer, diferente dos outros evangelhos, Mateus e Lucas, Marcos, ele traz características importantes, ó, ao anoitecer, pediu aos seus discípulos: passemos para outra margem. Eles, então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco, assim como estava, e outros barcos o seguiam. Ou seja, ao anoitecer, Jesus pede para passar para o outro lado, os discípulos passam com ele, só que não tinha só os discípulos, tinha o quê? Outros barcos, tinha outros velejantes juntamente com Jesus, ou juntamente com o barco seguindo na travessia para o outro lado.
em versículo 37 diz assim: aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo d'água. Meus irmãos, é interessante nós pensarmos na geografia desse local. O porquê daquela tempestade? Aquela tempestade foi pelo acaso? Não. O mar da Galileia, ou seja, o lago da Galileia, que é um recipiente enorme de água doce, ele ficava localizado ao norte de Israel, que tinha muitas montanhas, tinha um Monte Hermon, que no seu alto era um monte a qual chegava a fazer muito frio. Então, na troca de calor do mar da Galileia com a montanha, acontecia tempestade no meio do lago. E essa tempestade era normal para aqueles discípulos, porque muitos daqueles discípulos eram navegadores daquela região. Muitos daqueles discípulos eram pescadores. A gente conhece muito bem. A gente sabe muito bem que no meio deles tinham pessoas experientes ao atravessar o mar, ao habitar no mar, ao velejar no mar, ao viver da pesca do mar da Galileia, que era um lago de água doce. Mas agora, trazendo essa informação, a gente vai trazer nós vamos trazer dois textos paralelos a esse texto, que vai nos mostrar e vai nos encorpar e vai nos dar uma visão muito mais ampla do que o próprio texto de Marcos já nos traz. Salmos de número 107, do versículo 27 ao versículo 29, ele vai dizer sobre a súplica dos viajantes, sobre a súplica dos marinheiros, sobre a súplica dos pescadores. Ali também o Salmo fala de diversas outras súplicas, pela doença, pela vida, mas essa parte do 27 ao 29 trata dos navegantes. Diz assim: andaram e cambalearam como ébrios. Naquele tempo, o salmista já estava revelando que quando tinha uma tempestade no mar da Galileia, eles chegavam a ficar tão tontos que pareciam que eles estavam totalmente bêbados, totalmente alcoolizados, porque o balançar e o agitar do mar era tão grande que eles ficavam apavorados. E diz assim: e perderam todo o sentido, todo o tino, e isso se tornava angústia na vida daqueles marinheiros. E eles clamavam ao Senhor. E o Senhor fez o quê? E o Senhor os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Até o salmista sabia que ele podia confiar no Senhor para acalmar a tempestade a qual ele estava inserido. Jonas, também ele passa uma grande tempestade. Jonas, ele está sendo causador da tempestade, a qual ele está no barco, fugindo da ordem que o Senhor deu a ele de ir para Nínive, levar o julgamento, levar a sentença da palavra de Deus sobre aquele povo que estava perdido e que necessitava de uma luz. Versículo 12 e 15 diz assim, respondeu-lhe: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Primeira aplicação que nós temos hoje para a nossa vida. Na angústia, o nosso papel é clamar ao Senhor. Na angústia, o nosso papel é nos humilhar perante ao Senhor. Assim como o salmista nos relatou, que eles clamavam ao Senhor e eles foram libertos de sua tribulação. Quantos são os mares revoltos que nós passamos em nossa caminhada? Mas o Senhor, Ele é capaz de aquietar todo e qualquer mar que se encontra em nossa vida. Às vezes as circunstâncias fazem que fiquemos tontos, desnorteados, fragilidades. Portanto, temos o Senhor, a qual nós podemos clamar com a certeza da sua soberana intervenção na minha e na sua vida, no meu mar agitado e no seu mar agitado. Pois basta uma palavra que o mar se aquieta e segue a ordem do seu Criador. Versículo 38. Vamos ler junto. Jesus estava onde?
Jesus estava na popa do barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos despertaram e suplicaram: Mestre, não te importa que perecemos? Jesus estava muito tranquilo. Jesus, pela sua exaustão, eu vou deitar, vou descansar, esperar o barco chegar do outro lado, chega lá, eu desço, continuo minha jornada, continuo minha luta em prol do Evangelho, anunciar o meu reino, explicar minhas parábolas, os discípulos estão aqui comigo, então, quando eles estão aqui, eu vou descansar. Só que quando advém esse evento do mar agitado, pelas condições climáticas daquele local, Jesus ele é despertado pelos seus discípulos. Os seus discípulos, ao mesmo tempo que eles viam seu mestre, eles ainda não entendiam muito bem acerca com quem eles estavam falando. Ao mesmo tempo que eles estavam tendo contato com Jesus, eles estavam tendo contato com o Criador de todas as coisas. Aquele que estava lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 3, quando disse: haja luz e houve luz. E esse autor foi Jesus Cristo, juntamente com Deus Pai. Então, meus irmãos, assim também foi com Jonas. Jonas também, ao fugir daquilo que Deus tinha lhe ordenado, Jonas foi para trás do barco e se escondeu, também foi deitar. Jonas, sabendo que ele estava sendo um foragido do Senhor, lá em Jonas no capítulo 1, no versículo 15, ele vai para o interior do barco e ele deita. E Jesus também aqui, nesses evangelhos, é a primeira vez que é relatado Jesus dormindo em meio à grande tribulação que estava passando os seus discípulos. Então, o que nos chama aqui é a verdadeira confiança no Senhor em meio à diversidade. Em meio à adversidade, nós devemos ter plena confiança na providência de Deus na minha e na sua vida. Como na história de Jonas, os discípulos também ficaram aterrorizados. Os discípulos repreendem Jesus enquanto ele está dormindo, enquanto ele está descansando. Da mesma forma, se nós olharmos para o capítulo 1 de Jonas, o capitão daquele barco repreende Jonas. Você não se importa se os tripulantes irão morrer? Você não se importa com essas vidas? É o que os discípulos fazem com Jesus. Mestre, não importa que nós perecemos, não importa que nós estamos passando por essa grande tribulação. Então o objeto de repreensão vira Jesus. Jesus é repreendido pelos seus. Jesus se mostra tolerante. Em nenhum momento Jesus difere palavras aos seus discípulos. Em nenhum momento Jesus se vira com raiva e profere algum tipo de repreensão a ele, mesmo ele sendo repreendido pelos seus. Então, a segunda aplicação que nós temos hoje. Jesus, mesmo quando nós não reconhecemos sua proteção, sua companhia, seu amor, ele continua paciente e bondoso conosco. Mesmo quando nós olhamos para circunstâncias adversas, e muitas vezes nós achamos, Jesus não está neste barco conosco, ele continua paciente e ele continua no barco conosco. Às vezes, as noites escuras da alma chegam, às vezes a depressão bate à porta, às vezes a angústia bate na porta, às vezes o desemprego bate na porta, às vezes a morte bate na porta. Mas em nenhum desse momento Jesus largou os seus. E versículo 39 vai nos dizer assim, o que Jesus fez? Simplesmente ele fez isso aqui, ó. Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te, e logo o vento serenou e houve completa bonança. Meus irmãos, pior do que as circunstâncias é o silêncio de Deus. Pior do que as aflições que nós passamos nas almas, é o silêncio de Deus em meio às nossas súplicas. Quantas vezes nós suplicamos, nós pedimos e nós não temos nenhuma resposta. Mas isso não quer dizer que é a ausência de Deus na sua vida. Isso não quer dizer que isso é a ausência da intervenção divina na sua vida. Mas para o tempo de Deus e para o nosso tempo,
a um tempo maior estabelecido, que é a soberania do tempo de Deus. Então o Senhor nunca nos deixa desamparado em meio às nossas tribulações. Porque como nós vimos aqui, como em Jonas, o mar se aquietou quando ele foi lançado, porque assim ele estava cumprindo o propósito do Senhor em ir para Nínive levar o Evangelho. Assim, quando o Mestre falou com a sua criação, ela naturalmente obedeceu a sua voz. Assim como Jesus falou com o mar, aquieta-te, silencia-te, a natureza estava reconhecendo a voz do seu soberano Deus, a voz do seu Criador. Ao mesmo tempo que Jesus humanamente estava cansado, ele levanta e mostra que ele é o Senhor sobre todas as coisas. Então até o vento e o mar lhe obedecem. Então quando ele fala, aquieta-te, silencia-te, todo e qualquer ser criado tem que obedecer a sua voz. Porque ele estava no princípio com o Pai, e no princípio era ele o Pai, vivendo em plena harmonia, até mesmo antes da fundação do mundo. No princípio, Gênesis 1, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Já estava a Trindade ali estabelecida, já estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vivendo em plena harmonia, antes mesmo da fundação do mundo. Para crer nisso só mesmo pela fé, porque se buscar racionalidade, pouca você vai encontrar, porque a Trindade é um dos temas mais difíceis teologicamente falando para se explicar. Como nós acreditarmos em um Deus que se faz em três pessoas, com a mesma essência, com a mesma substância, e vivem harmonicamente antes da fundação do mundo. Para isso nós estamos aqui, domingo após domingo, na EBD, nós tínhamos o nosso aulão segunda-feira, nós estamos com esse propósito de levar a igreja a entender a verdadeira identidade de Cristo, a verdadeira centralidade da palavra de Deus. Terceira aplicação, Jesus mostra a sua divindade, mostrando que ele tem a mesma essência que o Pai. Ele é tão divino quanto o próprio Criador, porque ele também é o próprio Deus em figura humana. Parte da mesma essência, então é necessário que a natureza obedeça uma ordem dada por Jesus. Então Jesus, ele expulsava demônios, Jesus, ele curava, Jesus fazia com que a figueira secasse. Por quê? Porque foi ele que criou juntamente com o Pai. Então tudo que ele falasse era necessário que acontecesse. Jesus expulsava demônio, porque o próprio demônio sabia que ele estava frente a frente ao Deus encarnado, ao Deus presente na humanidade, mostrando que ele poderia ser um homem perfeito para trazer salvação à humanidade caída em seu pecado. E para nós eu temos uma aplicação. Fique tranquilo, basta Jesus liberar uma palavra e seu pranto se tornará em riso. Aqui não foi oração, a gente é chamado a orar e devemos todos os dias suplicar ao Senhor para nos socorrer. Aqui não foi feito nenhum tipo de encantamento por parte de Jesus. Basta uma palavra dele e a nossa vida é totalmente transformada. Nós suplicamos, nós somos chamados pelo próprio Deus a orar, a pedir, a buscar, a bater na porta, mas não depende do quanto a gente busca. Depende da hora certa e da vontade de Deus. Mas isso não exclui o nosso papel e a nossa responsabilidade de uma vida de oração. Então esse é o papel de Jesus, essa é a identidade que nós estamos vivendo. Essa é a identidade que está sendo vilipendiada na nossa sociedade. É uma identidade que está sendo totalmente distorcida na sociedade. É um Jesus popular que o pessoal diz. É um Jesus que aceita tudo e aceita todos. É um Jesus sem ira. É um Jesus que ama todos. É um Jesus que é amigo de todos. É um Jesus que é amigo até do pecador. Realmente ele é amigo do pecador, porque ele é meu amigo. Mas ele veio para aqueles a qual ele traçou antes da fundação do mundo. Jesus, ele tem um único objetivo: salvar vidas a partir da sua morte de cruz. Jesus, sim, ele convida pecadores, porque ele convidou a mim e a você a estar na presença dele. Mas ele é mais do que um Jesus popular. Ele é muito mais que um Jesus ilegal. Por mais que ele seja popular, porque ele realmente é, Jesus, ele está na boca do ímpio e do justo. Jesus, até hoje, ele traz grande polêmica, porque quando ele vem,
ele contradiz toda a natureza pecaminosa, mas Jesus, além disso tudo, além de ter poder para expulsar demônios, além de ter poder de transformar, além de ter poder para curar, Jesus é o Salvador das nossas almas. Nós podemos até morrer de uma grave doença, mas no final o importante é sabermos que Jesus morreu por mim e por você, e que a morte não pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Para irmos terminando, versículo 40 e 41, nós já vamos terminar. E indagou aos seus discípulos: porque sois covardes, ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? A história termina com o chamado à fé. Jesus agora fala para os seus discípulos terem fé. Somente a fé em Cristo Jesus é capaz de mudar toda e qualquer circunstância em nossa vida. Não há nada que nós possamos fazer para que mude o nosso quadro, a não ser nós também escolhermos a boa parte, que é estar em tua presença, que é sofrer em sua presença. Melhor coisa que tem é o sofrimento do cristão, porque cada vez mais que nós passamos angústia, cada vez mais que nós passamos depressões, desemprego, conflitos, cada vez mais o Senhor nos leva para perto dele. Diferente daqueles a qual não tem um consolador, nós temos. Tem muitas pessoas que ao passar circunstâncias na vida se consolam em algo material, algo que rapidamente se escorre em sua mão. Mas nós que somos discípulos de Cristo, nós temos um consolador que nos promete o consolo eterno. Muitas vezes nós estamos angustiados, muitas vezes nós estamos deprimidos, muitas vezes nós estamos abatidos. Muitas vezes nós não temos nem vontade de caminhar na igreja, e essa é a realidade dos discípulos de Cristo. Muitas vezes nós questionamos até mesmo quem é este. Será que não é um vazio ao invés de um Salvador? Mas nós temos o Consolador e nós temos a palavra de Deus para nos dar um norte e nos dar um refrigério para a nossa alma. E eu tenho uma notícia para vocês. Esse mesmo Jesus, a qual trouxe pavor por causa da tempestade, a qual os discípulos se sentiram, esse mesmo Jesus trouxe um pavor, trouxe um temor, mas diferente. Em Marcos 16, versículos 5 e 8 vai dizer: entramos no túmulo, as duas Maria viram um jovem assentado ao lado direito. Se coloquem de pé, por gentileza. Vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, pois ele ressuscitou. Não está mais aqui, vede o lugar onde tinham posto, mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá os vereis, como ele vos disse. E saindo elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Os atos poderosos do Senhor muitas vezes trazem temor para a nossa vida. Até mesmo no cumprimento da sua ressurreição, ele trouxe temor para os seus discípulos. Quarta e última aplicação: a fé em Jesus é a chave da nossa vitória, pois quem morre com Cristo ressuscita com Cristo. Por mais que fiquemos atemorizados, devemos olhar para aquele que morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e derramou o seu Espírito sobre nós. E tem uma promessa: e um dia ele voltará para buscar os seus. E a pergunta que eu faço a mim e a você e a quem nos assiste: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Este é o autor e consumador da nossa fé. Nós vamos a um louvor e depois a uma oração. E quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. E o Cordeiro que por mim se entregou, e os meus pecados
chama ao banquete. Nós iremos orar e iremos desfrutar do corpo e do sangue de Cristo. Esse corpo e esse sangue que nos traz salvação. Nós estamos aqui como igreja também para fazer a intercessão dos santos. Se você se sente afligido, abatido, angustiado, não fique atemorizado, por mais que muitas vezes a obra do Senhor nos chama ao temor. Mas vem aqui que nós iremos orar por você. Nós juntos iremos suplicar em uma única só voz: Senhor, apressa-nos e nos socorrer. Se você precisa desse socorro do Senhor, vem aqui que nós iremos orar junto. Não tenha vergonha, porque aqui todos nós somos servos. Mas se você não quiser, coloque a mão no seu coração e está tudo bem, pois quem controla a nossa vida e rege é o Senhor. E o que importa é nós rasgarmos o coração na presença dEle. É como o próprio Jesus disse: vá ao teu quarto, fecha a tua porta e fique na presença do Pai. Então vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te pedimos, nós te suplicamos, assim como nós lemos, aquieta o mar revolto do nosso coração. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor também andou sobre as águas. O Senhor mostrou que além de você mandar a natureza obedecer o seu comando, ela também é extrato do seu pé. O Senhor andou sobre o mar e mostrou que tudo o Senhor pode. Então, Senhor, passeia em nossa vida, passeia em nossa mente, passeia em nosso coração, passeia em nossas ações. Anda sobre o mar da angústia que nos cerca. Anda sobre o mar e aquieta da depressão que nos assola. Senhor, venha sobre o mar revolto de uma vida financeira estável e faz com que esse mar também fique estável, sereno, silenciado, e que no final da grande tribulação nós venhamos grande bonança. Essa vida, Senhor, é como um mar revolto. Tem horas que a maré está cheia, tem horas que a maré está vazia, baixa. Tem horas que o mar está calmo, tem horas que o mar está de ressaca. Mas em todos esses momentos, nós queremos ter a convicção de que o Senhor é conosco, de que o Senhor está no barco, e de que o Senhor não lança os teus fora, mas o Senhor simplesmente, na sua tolerância, na sua paciência, na sua bondade, na sua misericórdia, libera uma palavra sobre a nossa vida, e basta para que tudo aconteça. Senhor, que a tua salvação alcance vidas, que a tua palavra desperte o meu e o coração dos meus irmãos. Senhor, nós queremos viver um evangelho saudável. Nós queremos viver a verdadeira identidade de Cristo, aquele que se fez pobre porque se tornou homem, saiu do seu trono de glória e veio estar conosco para sofrer tudo aquilo que ele não precisava, mas foi necessário para que hoje eu e meus irmãos comesse do teu corpo e bebesse do teu sangue simbolicamente, porque o Senhor foi vertido na cruz do Calvário. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.